نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، وقدموا لأنفسكم أعمالا تبيض وجوهكم يوم تلقون الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Prezados irmãos, estimadas irmãs, depois de louvarmos e agradecermos a Allah Tabaraka wa Ta'ala, lembrar a todos o temor em Allah. Temam Allah Tabaraka wa Ta'ala, verdadeiro temor, e pratiquem aquilo que irá vos beneficiar no dia de Qiyamah, no dia em que nada beneficiará ao indivíduo senão o que ele praticou, o seu iman wal amal salih, que ele praticou aqui nesta vida. Caros irmãos, estimadas irmãs, um dos grandes favores de Allah Tabaraka wa Ta'ala que concedeu a nós é o fato de Ele nos ter tornado muçulmanos. Este é um ni'ma que não tem comparação. E Allah Azza wa Jalla escolheu-nos para fazermos parte deste ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este ummah, meus irmãos, que Allah Azza wa Jalla descreveu como o melhor ummah. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني الله سبحانه وتعالى diz: كنتم خير أمة أخرجت للناس. Que na verdade sois melhor nação tirada para a humanidade. E isto, meus irmãos, dá-nos a entender que jamais existiu ou existirá outro ummah melhor que esta de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E numa passagem, meus irmãos,
Umar bin Khattab radiyallahu anhu disse: "Nahnu qawmun a'azzana Allah bil Islam." نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله نسأل الله العفو والعافية. Nós somos povo que Allah nos honrou, deu-nos a dignidade, ou elevou a nossa dignidade com o Islã. Com din al-Islã. Então, quem procura a honra, a dignidade, num outro sistema, num outro caminho, além do Islã, Allah subhanahu wa ta'ala irá tirar-lhe essa honra, irá humilhá-lo, irá inferiorizar essa pessoa. Nassallallahu alaihi wa sallam. Estas palavras de Umar é um princípio do nosso din. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviou para colocar este din no topo. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إن الله عز وجل é Ele que enviou seu mensageiro com orientação, com o conhecimento, com a religião da verdade, para que se sobrepõe em cima de todas as religiões. Isto é uma verdade, meus irmãos. A pergunta que eu faço, nós, muçulmanos, sentimos que somos melhor ummah? Agimos como melhor ummah? Ou sentimos-nos inferiorizados? Como é que nós nos sentimos? Cada um tem a sua resposta. Porque um dos desafios que nós enfrentamos hoje é o facto de que fomos mentalizados de que nós somos um povo atrasado, um povo inferior. Por isso que nós crescemos assim. Quando olhamos para o Kafir, quando olhamos para o Ocidente, sentimos que não, esses é que vivem, esses é que têm uma boa vida, esses é que são mais. E nós não somos nada, não somos ninguém. Se eu jurar, não estaria a exagerar. Só que eu muitas das vezes não gosto de jurar, não é meu hábito.
Mas wallahi, este é nosso maior problema que nós enfrentamos hoje. E isto vem do fraco imã, do fraco aqida, da dúvida que reside nos nossos corações, se estamos ou não na religião do haq, da verdade. Este é o problema de aqida que nós temos. Por isso, meus irmãos, que Allah Tabaraka wa Ta'ala diferenciou entre o Islam e o Iman. E uma das coisas que diferencia é a dúvida. Eu acredito que esta dúvida ainda reside em muitos de nós. E Allah Azza wa Jalla diz: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Não, o que quer dizer ثم لم يرتابوا? Allah diz que o verdadeiro crente é aquele que crê em Allah e no seu mensageiro e não tem dúvida. Yartaba ila yashukku. Subhanallah, nós hoje vivemos como hipócritas, porque o hipócrita é aquele que tem doença no coração, e a maior doença que tem é dúvida, se está no haq, na religião verdadeira ou não. É a dúvida. في قلوبهم مرض. Qual é esse marad que o hipócrita tem? A dúvida, a shakku. Por isso Allah Azza wa Jalla disse: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Há pessoas que adoram Allah Tabaraka wa Ta'ala com restrição. فَإِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرِ اطْمَأَنَّ. Se algo de bom acontecer para ele, aí fica tranquilo. Aí ele reconhece: não, estou no Islã, din da verdade, porque está tudo bem. Mas quando fitna, وَإِنْ أَصَابَتُ fitna, انقلب على وجهه, aí recua. Basta lhe acontecer algo não desejado, volta para trás, volta para o seu rosto, vai procurar igreja fulano, vai procurar não sei quanto, já começa a falar até mal do próprio Islã. Isto é o quê? Porque ainda não temos aquela certeza absoluta que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam tinham. Não é por acaso que eles deram a vida deles para defender o Islã, tiraram seus bens para defender o Islã, porque eles tinham a plena certeza que nós estamos no haq, que nós estamos no caminho de Allah Azza wa Jalla. Por isso, sem dúvida, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia algo, era sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'a, ouvimos e obedecemos. E hoje não acontece isso. Ouvimos sim, mas não obedecemos. Isto por quê? Porque ainda nós não sentimos
honrados com o din de Allah Azza wa Jalla. Esta é a verdade. Não sentimos aquele orgulho deste nome, al-Islam. Por isso, meus irmãos, por isso não conseguimos abrir os nossos olhos para ver a conspiração da corrente do mal. Não conseguimos distinguir a falsidade com a verdade. Os nossos corações não temem Allah. Allah Azza wa Jalla diz: Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ó crentes, se temer Allah Azza wa Jalla, Allah vos dará o critério, a força de distinguir entre a verdade e a falsidade. Nós não conseguimos. E pensando que o Ocidente está também parado, não. O Ocidente descobriu-nos. O Ocidente sabe a nossa fraqueza. Por isso, meus irmãos, o Ocidente, dia e noite, não para nos desviar. E Allah subhanahu wa ta'ala nos alertou: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Que eles continuam a vos combater na mídia, nos livros, todos os meios que eles tiverem à sua disponibilidade, usam para nos combater. Mas por quê? Para ver se nós voltamos para o kufre, voltamos para trás, para nos tirar do Islã. Por isso, meus irmãos, é preciso prestar atenção. É preciso ter a certeza de que eu estou no haqq, que eu estou na verdade. E o din de Allah Azza wa Jalla é al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Todos nós sabemos, todos nós memorizamos este versículo. Mas mesmo assim, vivemos como cauda do kafir. Sabemos que Allah Azza wa Jalla disse: Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Não é isso? Quem são os melhores na face da terra? Alladhina amanu wa amilu salihat. Allahumma ij'alna minhum. Allah Azza wa Jalla disse o quê? فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون. Qual é a condição? إن كنتم مؤمنين. Se forem crentes, أنتم الأعلون, vocês estão em cima, no topo. Mas há esta condição: إن كنتم مؤمنين. Enquanto nós não sermos verdadeiros crentes, jamais poderemos estar no topo. Porque é uma condição, é shart. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: جُعِلَتَ الذِّلَّةُ والصغار على من خالف أمري. Hadith está no Sahih al-Jami', que Allah subhanahu wa ta'ala decretou
a humilhação. Allah decretou, concedeu a toda aquela pessoa que contrariar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é uma pessoa baixa, inferior, az-zulla was-sigar, para aquele que contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam. Tudo isto, meus irmãos, são elementos mais que suficientes. Não mencionei todos os ayatos que falam. Para nós nos sentirmos que somos superior em relação ao kafir. Mas o que a gente vê hoje é o contrário. Por quê, meus irmãos? O imã está fraco, nosso aqida, não temos conhecimento. A gente não vê ninguém à procura do ilm. Quando o Islã veio, meus irmãos, a maioria dos sahabas já tinha uma idade já avançada. Não é? Hoje nós abrimos madrasa para os nossos filhos. Tudo bem, é muito bom. Uma idade importante. Mas você, pai, irmão mais velho, tio, o seu filho vai aprender na madrasa o que é o Islã, chega em casa onde a ignorância reside, encontra outra vida contrária daquilo que ele aprendeu na madrasa. Não haverá combinação. O filho acabará se perdendo, não saberá quem seguir, o muallim na madrasa ou então os pais em casa. Por isso que há necessidade os pais também aprenderem. Hoje as pessoas, se vão para a palestra, não vão para aprender, não vão aprender. Por isso que é normal sair de uma palestra como esta, perguntar ali na porta, mas falou-se de quê? Você falou bem, mas falou de quê? Nada. Não sabe. Só sabe dizer que falaram bem, por acaso. Boa palestra. Boa palestra. O que você tirou? Qual é a fawaid que você tirou dessa palestra? Porque não há aquela preocupação. Himma, nada. Então, quando a aqida é fraca, quando o imã está fraco, quando há ignorância, quando o Ocidente carrega contra este umma, o que é que pode se esperar? A nossa mentalidade está sendo lavada cada minuto que passa. Não. A nossa mentalidade passa por uma lavagem. Cada minuto. Cada momento que você vai abrir as redes sociais, Facebook ou o que, há de apanhar um vídeo, um tópico que vai lavar a sua cabeça. Não pensa que aquilo veio só para facilitar a comunicação. Não. Por detrás daquilo tem outros objetivos obscuros. Uma delas é fazermos todos nós escravos do Ocidente. É verdade. Não é por acaso que hoje nós, para nos sentirmos alguém, temos que imitar o Ocidente. Não é verdade? Estamos agora no fim do ano. Reparem só nos jovens, não só jovens, reparem só na nossa comunidade. A preocupação que nós vivemos hoje, a correria de fazer isto, daquilo, tudo
para garantirmos festas do fim do ano. Meus irmãos, saibam que quando você imita alguém, wallahi, porque no seu coração tem amor com esse alguém, você nunca vai imitar o seu inimigo. É verdade? Alguém que imita o seu inimigo? Nada. Allah não sei, né? O ilmo é muito vasto, mas eu acredito que não. As pessoas, tendência deles é imitarem aquele que tem uma afeição com ele. Então basta para nós entendermos que hoje, se a nossa comunidade, a preocupação dela é imitar o não muçulmano, o kafir, é porque tem uma parte de amor com eles. Nassallallahu al-afwa wal-afia. É por isso que às vezes é difícil conciliar entre duas coisas: amar Allah e o seu profeta, e juntar o amor ao kufre e a descrença e aqueles que assim praticam. Hoje nós título de exemplo, para você sentir alguém, tem que falar bem o português. Se não fala bem português, mesmo que você tenha outro tipo de conhecimento, não tem valor. Por quê? Assim lavaram a nossa cabeça. Se você não põe fato e gravata no teu casamento, estás atrasado. Se você no fim do ano não prepara, você está atrasado. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse-nos de que Allah decretou: aquele que contraria a ele, sallallahu alaihi wasallam, viverá humilhado e inferior neste mundo. Mas nós queremos honrar alguém que foi humilhado por Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Aquele que imitar um povo, tornar-se-á um deles. Muitas das vezes tenho ouvido os meus colegas, sempre chega esse momento, eu também às vezes falo, Natal não pode. Até quando nós vamos estar a falar que isto é haram, que é aquilo? Até quando? Até agora não temos consciência que não. Eu sou muçulmano, não tenho nada a ver com aquilo que o kafir faz. Vai diminuir algo? Ou é mesmo fraqueza do nosso irmão? Aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. E por certo vão seguir as pegadas dos vossos antepassados, judeus e cristãos. E essa realidade que nós estamos a viver hoje. Não. Apesar que somos melhor umma, mas nós, em frente do kafir, nos rebaixamos de várias formas. Até chega, subhanallah, pior, que quando estamos à frente de um muçulmano, mostramos arrogância, vaidade, poder. Mas quando estamos em frente do kafir, aí nós nos encolhemos, baixamos o nariz, as asas. Por quê? Por quê, meus irmãos?
Até quando vamos continuar assim? Até quando vamos ter a consciência que este é khayru umma? Subhanallah. É algo mesmo que deixa-nos tristes. Wallahi. Saber que você, Allah, libertou-te da escravatura do ser humano para seres o único servo de Allah. Quando você diz Ashhadu an la ilaha illallah e você não sabe se valorizar, é o que, meus irmãos? Hub dunya, correria atrás do dunya, amor ao dunya. La hawla wa la quwwata illa billah. É preciso refletirmos a nossa posição, porque esta posição não agrada a Allah Azza wa Jalla. E se nós queremos que Allah devolva a nossa soberania, hoje, subhanallah, você vê aquele que tem doença no coração, procura encostar ao kafir. Por quê? Porque acha que se estiver ao lado do kafir, ele estará bem. Subhanallah. E Allah falou isso no Corão. Allah falou que você verá aqueles que têm doença. وَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ لِلْكُفَّارِ. Aí eles apressam-se para encostar o kafir. E dizem o quê? وَيَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Que nós temos medo que algo de mal nos aconteça. Subhanallah. Esta é a atitude do hipócrita. Enquanto que o mu'min é azizun, respeita-se, valoriza-se. Por quê? Nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayah e compreensão. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر الأمة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Prezados irmãos, estimadas irmãs, temam Allah Tabarak wa Ta'ala verdadeiro temor e procurem aprender o din de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Porque quem procura aprender o din vive iluminado, vive ou caminha na claridade e não na escuridão. O Islã entrou primeiro, antes dos portugueses. Antes de sermos colonizados pelos portugueses, pelo Ocidente, o Islã já existia. Éramos muçulmanos. Portanto, não há razão de hoje nós sermos mais ocidentais do que muçulmanos. E essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Então é preciso, meus irmãos, temermos Allah, procurarmos o conhecimento do Din e valorizarmos o nosso Din. Valorizar o nosso Din, meus irmãos, é valorizar aquilo que nós somos.
é valorizar aquilo que é nosso. Não, é valorizar aquilo que nós temos. E um dos sinais de temor em Allah é valorizar aquilo que simboliza o nosso bem. Sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, meus irmãos, as festas de Kufar é dos kufares. Nós somos muçulmanos, temos que ter a nossa postura como muçulmano. Como aquele que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E lembrar a todos que Allah Azza wa Jalla, quando falou de Ibadur Rahman, disse o que? Alladhina la yashhaduna az-zura. Aqueles que não presenciam, não testemunham, não se envolvem com a falsidade azul. E não há maior falsidade, meus irmãos, do que atribuir parceiros a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos dê firmeza no dino. Que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos faça daqueles que escutam as palavras e seguem o melhor.